Bom dia! Uma ótima e abençoada sexta-feira! Sextou, galera! Estou eu aqui mais um dia na minha caminhada no Parque do Sabiá aqui de Uberlândia e dei uma parada aqui para compartilhar uma palavra de Deus para a minha e para a sua vida. E hoje eu quero falar sobre mudar o modo de pensar. Hoje eu quero falar sobre pensamentos, sobre a mente. Isto. E eu quero meditar com você lá em Salmos 55, versículo 1 e 2. Fala sobre o rei Davi, o rei Davi. Então vamos lá. Lá em Salmo 55, versículo 1 e 2 fala assim. O rei Davi está ali orando a Deus, suplicando a Deus. E ele fala: escuta-me, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Ele fala que os pensamentos deles estão perturbando ele e ele estava atordoado. Olha que oração do rei Davi orando a Deus. Você imagina o que aquele homem estava passando naquele momento para fazer uma oração dessa? Que oração! Pedindo para Deus ouvir ele, pedindo para Deus não ignorar ele. E ele estava ali clamando, porque os pensamentos dele estavam perturbando ele e ele estava atordoado. Então vamos falar sobre mudar o nosso pensamento. Sobre quando vir alguma circunstância ou você passar por algum problema, você não ir reclamar, não ir pensar negativo e não ir se fechar e entrar até mesmo numa depressão profunda. Mas hoje Deus está falando sobre a minha e a sua vida, para que nós possamos mudar o nosso modo de pensar. Sabemos que a nossa mente, ela é poderosíssima. E como que nós fazemos para ter aí um resultado positivo quando vier os pensamentos maus, quando a mente estiver aí com aqueles pensamentos qual nos perturbam? Como que nós resolvemos isso? Olha, Davi, ele foi muito sábio. Por quê? Porque ele foi buscar a Deus, aquele que muda, aquele que transforma, aquele que refrigera. Então Davi, primeiramente, quando ele estava se sentindo ali pressionado pela sua mente, quando ele estava atordoado, passando por momentos difíceis, ele foi buscar a Deus. E é em Deus que nós temos que buscar, sim, porque é Deus que vai nos dar o refrigério, é Deus que nos vai dar a nossa direção. Eu quero te falar que existem muitas teorias sobre a mente, sobre o nosso pensamento. Existem muitos estudos, mas nós temos que apegar a palavra de Deus. Nós temos que renovar a nossa mente todos os dias na palavra de Deus. Ela é a nossa bússola. É ela que vai nos direcionar, que vai nos tirar da pressão do dia a dia. E outra, quando você estiver sentindo pressionado com seus pensamentos, vai lá na sua bússola, vai lá na palavra de Deus, conversa com Deus, tenha intimidade com Ele. Olha, muitas das vezes, quando vem um pensamento negativo ou quando a gente é pressionado por a circunstância, se nós não alinharmos o nosso pensamento a Deus, corremos o risco de ir cada vez mais e piorando. Mas eu quero te falar, o Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou, a sua mente é poderosíssima. Você pode mudar o rumo da sua história, o rumo ou o seu dia através da mudança de pensamento. Como? Vamos lá. Diante de alguma situação, você pode pensar negativo ou você pode crer, perseverar e ter fé que aquilo vai mudar e pensar positivo e pensar no que Deus já fez pela minha e pela sua vida. Sabemos que nós já somos mais do que vencedores. Você sabia que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus? E você não deve ficar temendo ou ficar aí triste, angustiado com o que está acontecendo, mas colocar na sua mente que você já é mais que vencedor, que você é filho de Deus, você é filho de Jesus, você está em Cristo, então você tem um poder sobrenatural sobre a sua vida. Se você ainda não aceitou a Cristo, aceita Ele, muda o seu modo de pensar e começa a viver a vida que Deus preparou para você.
Às vezes você é essa pessoa que precisava ouvir isso, que precisava ouvir um escape, uma saída para a sua vida, porque você não aguenta mais a pressão sobre os seus pensamentos. Você está atordoado, você está triste, está sofrendo. Mas eu quero te falar, Deus, Ele é o nosso refrigério. Deus, Ele é a nossa saída. Ei, mude o seu modo de pensar. A melhor coisa para nós sairmos dessa pressão é mudar o nosso modo de pensar. É renovar a nossa mente na palavra de Deus. Então eu declaro sobre a minha e sobre a sua vida, nós vivenciando tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Nós não deixar ser impressionado pelos nossos pensamentos, e sim mudar o nosso modo de pensar e mudar o nosso dia e aprender. Quando estiver passando por algum problema ou por alguma pressão pelo pensamento, aprenda, pegue como lição algo que deu errado e você avance, não fique paralisado. Busque a Deus, assim como o Davi buscou a Deus, e eu tenho certeza que você será mais que vencedor, que você vai sobressair e que você vai viver dias